E continuamos com o nosso programa, convidando você a estar sempre junto com a gente também, tá? Aqui a gente produz o programa direto do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, em Curitiba. Então você de todo o Paraná, advogado, advogada, você pode entrar em contato com a gente, deve, aliás, né? Temos as redes sociais que sempre estão trazendo novidades do sindicato, é o facebook.com/sinappr, temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/sinappr, temos no Insta, né, @sinappr_oficial, e o nosso WhatsApp, que é o 41 99658 6981. O site é facinho também, né, doutor? Opa, www.cwbtv.net. Já que o Ney nos intervalos não está chamando, eu aqui vou ter que chamar os advogados e advogadas de todo o estado do Paraná. Venham se filiar ao Sinap nesse site, sinappr.org. Você encontra a ficha de inscrição, basta preencher, tira a foto da carteira do advogado, comprovante de residência, manda tudo pelo WhatsApp para cá, você já fica fazendo parte da casa do advogado. Cobrança quanto? É zero, nada. Não tem cobrança. E não tem asterisco, é nada mesmo. Nada mensalidade. Não poderia ainda, aproveitando já esse bloco, agradecer a entrevista da Josaquete, que esteve representando a Box Mobile, né, que se não anotaram, vou repetir, é 99904-2992. Ela está aí para transmitir, ela arruma, é aquela organizer da casa, ela faz um serviço sensacional, um preço justo pelo serviço que ela faz. É muito bom, é muito tranquilo, ok, gente? O Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou que o segmento, ele extinguiu, terminou um processo sem julgamento do mérito de uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADIM, né? De número 6851, contra uma norma, contra uma lei que obrigava, né, os postos, aliás, continua obrigando, se a ADIM foi extinta, a lei permaneceu, que obriga os postos de combustíveis a informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos por meio de painel afixado em local visível. Segundo o relator, aquele decreto atacado aí pela ação direta de inconstitucionalidade 10.634 de 2021, que era da Presidência da República, é norma de caráter regulamentar. Por isso, deve ser objeto de análise de legalidade e não de constitucionalidade. Legalidade e constitucionalidade é diferente. O ministro explicou ainda que o dispositivo questionado regulamenta a divulgação de informações relativas aos tributos incidentes sobre a revenda de combustíveis automotores, conforme limites estabelecidos, entre outras normas, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. A ação foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, que sustentava que o decreto teria transformado em obrigação uma previsão que, de acordo com a lei da transparência fiscal, seria facultativa. Não é obrigatório. É muito interessante, veja bem, no Brasil aqui eu fico querendo esconder os impostos, né? Fica querendo esconder. Na Europa, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, tem o IVV, que é o Imposto sobre o Valor de Venda. Então é assim, você vai comprar uma camisa, olha, essa camiseta quanto é que custa? $10. Chega no caixa e fala $10. Não, é 11. Por quê? É $10 mais o imposto de $1. Então no caixa lá, aquele produto que você viu por um preço, vai ser outro na hora do caixa. Você vê o preço só da gôndola, aspas, prateleira. Exatamente. Lá você vai saber, opa, esse $1 o que é? Imposto. Estou pagando sobre o bem que eu estou consumindo. Aqui vem esse imbróglio, né? Aqui a camiseta você chega com os R$10. No caixa você vai pagar os R$10. Quanto tem de imposto daquele preço? Quanto custa de fato a camiseta? Você não sabe. Não dá para saber. É muito imposto. O que determinou o presidente nesse decreto que ele fez? Na verdade, regulamentou, que é deixar transparente. Então tem aquelas placas do posto de gasolina, observe, que tem lá preço de compra, imposto de transporte, imposto ICMS, imposto IPI, preço
margem de lucro, preço de venda. Aí o combustível que chega a R$3 vende a 6. Aí você sabe o que tem no meio ali para chegar nesse preço. Muito bem. Para vocês verem, gente, bom, agora já está chegando, né? A menos de um mês da eleição. Pois é, muito importante. Eu estou recebendo assim elogios por esse quadro. A doutora Ana Paula Viana Barman está nos trazendo aí sobre as eleições. É muito importante e nós aqui do Sinap em campanha. Vote bem, vote certo, não vá para a praia, não fuja da eleição, vá votar. Isso. É importante exercer o seu direito, escolher o seu candidato e não ficar com choradeira depois de 4 anos. Aí é tarde demais. Não adianta. O seu voto é um voto importante. Vai dizer, outra coisa, hein? Pesquisa é voto na urna. Negócio, pesquisa, instituto disse isso, outro instituto disse aquilo. Amigo, é voto na urna. Quantos institutos já foram derrubados com esse troço de pesquisa aí? Pesquisa é pesquisa, né? É uma foto, é um momento, né? Você sabe como é que é o que significa pesquisa? Vou traduzir bem fácil para vocês. Imagine um bolo, aquela torta bonita assim. Aí você vai lá e tira uma fatia daquele bolo. Uma fatia do bolo pode representar o bolo todo, porque você tira uma fatia, ele tem o gosto daquele bolo e tal, mas o que acontece? Aqui, na pesquisa, aquela fatia, aquela pesquisada, pode não representar o que o outro todo fez. Então, ali é que dá as variações. Então, vamos lá, né? Instituto de Pesquisa faz a parte deles, tal, mas vamos tomar cuidado aí. O que vale mesmo é a sua vontade de se exercer o seu sagrado direito de votar. Doutora Ana, por gentileza. Olá, meu nome é Ana Paula Viana Barman, eu sou advogada e professora na área de Direito Eleitoral. Hoje eu venho trazer para vocês uma noção muito básica a respeito do nosso sistema eleitoral. Para as eleições de governador, presidente da República e prefeito, nós temos o sistema majoritário. Esse sistema nos diz que aquele que tiver o maior percentual de votos está eleito. Obviamente que nas cidades com mais de 200 mil habitantes existe então a possibilidade do segundo turno. Aquele que no primeiro turno fizer menos de 50% dos votos irá ao segundo turno com o segundo colocado. Nas cidades com menos de 200 mil habitantes não existe segundo turno, ou seja, aquele que obtiver o maior percentual de votos estará eleito. Portanto, no sistema majoritário, que são para as eleições de presidente da República, governadores, prefeitos e também para senadores, existe a aplicabilidade do sistema majoritário. Aquele que fizer mais votos está eleito. Nas cidades com menos de 200 mil habitantes, não é necessário atingir mais de 50% dos votos. Nas cidades com mais de 200 mil habitantes, há a possibilidade de haver segundo turno, ou seja, o candidato deve obter mais de 50% dos votos. Assim como nos estados, o governador e candidato ao governo também deve obter mais de 50% dos votos para ser eleito no primeiro turno. Se assim não acontecer, deverá então acontecer o segundo turno, tanto nos estados como para os candidatos a presidente da República. Caso não obtenham mais de 50% de votos, haverá então um segundo turno. Este é o sistema majoritário para as eleições de presidente da República, governadores e prefeitos. Agora, nós temos também que analisar o sistema proporcional, que é, na realidade, o sistema para as eleições de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Esta eleição tem em cálculo um sistema diferente de transformar os votos em mandatos. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que os mandatos pertencem aos partidos políticos e não aos candidatos, que se tornam mandatários. Isso tudo em função dos cálculos que são realizados para que esses representantes possam ser eleitos,
Porque num primeiro momento, o que nós vemos é que esse cálculo se faz em função do número de votos que cada partido obtém. Eu vou passar para vocês aqui um slide que vai retratar bem esta fórmula de cálculos, para que vocês consigam compreender. Então, vamos lá. A forma de cálculos para vagas pertence aos partidos políticos. No sistema majoritário, nós temos que, pela maioria, no primeiro turno, estará eleito. No segundo turno, em cidades com menos de 200 mil habitantes, será o voto pela maioria. Nas cidades com mais de 200 mil habitantes, terá então o segundo turno se não for alcançado mais de 50% dos votos. No sistema proporcional, a fórmula de cálculo é diferente e se dá da seguinte maneira. Primeiro é importante localizar o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Cada cidade tem um número de cadeiras diferente nas câmaras municipais, por exemplo. Então, você encontra o número de votos válidos e divide pelo número de cadeiras. Assim, você consegue encontrar o quociente partidário. O quociente partidário é o número de cadeiras que o partido político terá direito. Assim, você encontrará o quociente partidário com o seguinte cálculo. Você tem que pegar o número de votos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Aí você encontra um número de cadeiras que cada partido político terá direito. Veja, as cadeiras estão estabelecidas na Constituição Federal e devem ser estipuladas por lei pela Casa Legislativa. Depende também do número de habitantes da cidade. Então, veja um exemplo. Onde nós temos uma cidade com 11 cadeiras com 50 mil votos válidos. O quociente eleitoral é 50 mil divididos por 11. Votos válidos por número de cadeiras. Aqui nós encontramos o quociente eleitoral, que é 4.545. Então, no exemplo, vamos entender que o partido A obteve 5 mil votos. Ou seja, para encontrar o quociente partidário, que é o número de cadeiras que cada partido terá direito, nós devemos pegar 5 mil, que é o número de votos que o partido teve, dividir por 4.545, que é o quociente eleitoral. Aqui nós temos um resultado 1,1, ou seja, o partido A tem direito a uma vaga. Muito bem. Aqui é importante estabelecer a seguinte condição. Cada candidato ele é eleito de acordo com o número de cadeiras que este partido terá direito. De acordo com o número de cadeiras que esse partido terá direito. Certo? E é importante dizer que, como nós temos aqui uma lista aberta, ou seja, o nosso sistema é de lista aberta. Então, quem ordena a lista é o eleitor, porque ele é que dá aqueles votos ao candidato, não é o partido que estabelece quem será o primeiro da lista. É o próprio eleitor dando voto a um candidato específico, certo? Então, ao final da votação, nós temos uma lista que o próprio eleitor, ele ordenou e votou mais um candidato A, depois em segundo lugar o candidato B, o candidato C, o candidato D e assim por diante. Esses candidatos terão um número específico de votos. E nós já vimos ali que o partido político teria direito a uma cadeira, de acordo com aqueles cálculos que nós fizemos. Agora, o que tem que se analisar neste primeiro momento é se este candidato, que é o primeiro da lista, ele preencheu 10%, ele conseguiu obter 10% de votos com relação ao quociente eleitoral. Ali naquele caso, o quociente eleitoral era 4.545, ou seja, este primeiro candidato tem que ter feito no mínimo 10% de 4.545 para ter direito a essa cadeira. Senão, o partido perderá essa cadeira nesse primeiro cálculo. No próximo vídeo, nós veremos o que acontece com as sobras das cadeiras, que tem acontecido muito após o fim das coligações na proporcional. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado.
Se for só uma gotinha, não sacia. Se for demais, afoga. Se está contaminada, não serve. Se não analisar, é um perigo. Se não usar, evapora. Sem conhecer a fonte, não dá para confiar. E se não chegar até você, é inútil. Informação é que nem água. Vital. A Unisinap, Universidade Corporativa do Sinap, instituída pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, possui cursos de capacitação profissional que aprimora o crescimento contínuo, focado nas suas habilidades e capacidades técnicas. Buscando aprimorar-se profissionalmente, também é uma forma de investimento na sua própria carreira. Isso porque aperfeiçoar conhecimentos e habilidades constitui para um crescimento na profissão e, consequentemente, um aumento do seu salário. Venha conhecer, inscreva-se nos cursos online, acessando agora o site sinappr.org ou pelo nosso WhatsApp, mande uma mensagem 41996586981. Unisinap, garanta o seu futuro. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa Sinap no ar, direto da Casa do Advogado. A entidade de classe Sinap agora está na TV, na CWB TV, levando informações do mundo jurídico para toda a população. É preciso apoio e incentivo para a valorização deste projeto, pois o compartilhamento, a difusão, o acesso à cultura, às artes, à memória e ao conhecimento é um direito constitucional e condições fundamentais para o exercício pleno da cidadania. Você que nos assiste, convidamos para que faça parte de um desses incentivos culturais ao programa e assim fazendo parte do crescimento do projeto. Apoie o crescimento do programa aos paranaenses e a toda a população brasileira. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555.